A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos nós esteja, amada Igreja de Cristo Jesus, povo de Deus, Igreja salva pelo amor de Deus em Cristo Jesus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. E mais uma vez estamos, através deste canal de comunicação, comunicando e convidando vocês, comunicando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e convidando vocês para meditar conosco a palavra de Deus através desse veículo de comunicação. Aqui estamos para hoje meditarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que escrito está na narração de João. João capítulo 4, do versículo 19 até ao 30. Mas antes vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, e te glorificamos, e eternamente nós te pedimos bênçãos, Pai. Se faz presente conosco, Senhor, através de seu Santo Espírito. Seja o Senhor nosso convidado de honra, para assim nos ensinar a sua palavra como verdadeiramente ela é. Porque nós só podemos, Pai, entender o Senhor e a sua palavra, se for com a sua própria autorização, se for através de seu Santo Espírito enviado por Ti, ó Deus. Senhor Jesus, que nos concedeu esse Santo Espírito, que nos deu o Consolador, se faça presente conosco, comigo aqui que estou lendo e meditando a sua palavra, e com todos aqueles também que estão lendo e meditando a sua palavra através desse canal de comunicação. Pai, em nome de Jesus, se faz presente conosco, para a honra e glória do seu nome e para o bem-estar de todo o seu povo. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, nosso convite também é que vocês podem contribuir no sentido não de dinheiro. Ninguém está aqui pedindo bens materiais, não. Assim falou Jesus e a gente obedece. De graça recebestes e graça dai tudo. A nossa contribuição que a gente pede é que vocês se inscrevam nesse canal. E através desse canal vocês podem com a gente também expandir, espalhar o Evangelho e pregar o Evangelho para toda criatura. Porque os canais de comunicações é uma ciência de Deus também. E hoje está mais prático e mais fácil da Igreja do Senhor pregar este Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Porque através dos canais, desses veículos de comunicações, que é uma ciência de Deus, a gente pode levar o Evangelho para todo o Brasil e para todas as nações, povos e tribos de toda a terra, como assim Ele mandou. E de pregar o Evangelho até a toda criatura, começando lá no início da igreja primitiva por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E hoje nós temos essa ciência. Inscrevam, se vocês assim sentirem de Deus, se inscrevam no canal. Aperte nesse sininho e toque na opção para todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra, vocês serão avisados e também meditarão conosco através desse veículo de comunicação e podem até também compartilhar com seus amigos, com suas amigas, expandindo esses vídeos da pregação da palavra de Deus, leitura e meditação da palavra de Deus que a gente faz, e vocês também convidados são, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como a gente anunciou, e torna a anunciar novamente, Evangelho de Jesus Cristo que está escrito e narrado por João, capítulo 4, do versículo 19 até o 30. Título da leitura: A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher:
Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com Jesus. Amados irmãos, como sempre a gente fala e gosta de repetir, porque verdade é. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. É digna da gente ouvir e pedir a Deus sabedoria para entender e obedecer. Porque a palavra de Deus é poderosa para salvar, a saber, salvar todos os que creem na palavra de Deus e aqueles que obedecem. Salvos são, porque quem falou foi a verdade, a própria palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Quando assim ordenou a sua igreja, os seus discípulos, e disse: ide pregai o evangelho para toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, meus irmãos, a nossa tarefa, a nossa obediência ao nosso Mestre Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Salvador nosso, concedido por Deus, para nos tornar povo vivo, que recebemos, graças a Deus, vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Isto, misericórdia de Deus, graça de Deus e amor de Deus para com os seus salvos em Cristo. Meus irmãos, aqui a gente acaba de ler um texto que a gente já leu por diversas vezes, mas sempre é bom repetir, para que cada vez mais a gente fique firmado na verdade, fique mais aprendizado nessa verdade que Deus nos ensina através do seu Santo Espírito, para que a gente assim possa entender a palavra de Deus. A Bíblia aqui narra, e está registrado, na época Jesus teve um encontro com uma mulher samaritanos que não se davam bem com os judeus. Mas naquele momento Jesus tem aquele encontro com aquela mulher e pede até a água que mata a sede sanguínea, do corpo sanguíneo. E disse Jesus à mulher: mulher, dai-me de beber. E ela disse: como é que tu, sendo judeus, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Tu não sabes que nós samaritanos não se dá bem com vocês, judeus? Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede, dai-me de beber, tu era quem me impedirias
de uma água, e eu te daria dessa água que eu tenho para dar, que transborda dessa vida para outra. E a água que eu der, jamais alguém terá sede, aqueles que beberem da água que eu der. Jesus estava se referindo dele mesmo, a própria palavra de Deus que se fez carne nele, e era a palavra que ele estava ali dizendo à mulher. A mulher foi dialogando com Jesus e se aprofundando naquele diálogo, percebeu que Jesus era profeta de Deus, porque Jesus falou muitas coisas da vida dela, e perguntou a ela: vai buscar teu marido. E ela disse: não tenho marido. Jesus disse a ela: eu sei que você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. E ela ali reconheceu que Jesus era um profeta de Deus, que Jesus era muito mais do que um profeta. Chegou até a dizer: Senhor, eu sei quando o Messias vir, ele vai ensinar todos os ensinamentos que o Senhor está me ensinando agora. Mas Jesus disse: já chegou a hora, eu sou o Messias que falo contigo. E ela ali correu, foi para a cidade avisar aquele povo, e aquele povo veio ter com Jesus. Mas entre esse diálogo que Jesus teve com ela, ela teve a riquíssima oportunidade de perguntar ao Senhor Jesus: olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, no templo, onde se deve adorar, mas nossos pais samaritanos dizem que é nos montes, que é nos montes que se deve adorar. E Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai busca para que o adorem. E a partir daquele momento Jesus falou, está falado e verdade é, em que não precisamos mais buscar o Senhor Jesus em Jerusalém, lá no templo, nem ir para os montes. Sim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles, desde que eles estejam congregados, debatendo em obediência a Jesus. Ali é a congregação dos santos, povo salvo em Cristo, povo que obedece à palavra e que guarda. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que são transformados pelo poder de Deus, pela água e pelo Espírito. E são esses que recebem vida e vida em abundância, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus recebe a adoração daqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo. São esses os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Se adora a Deus em espírito e em verdade, quando se adora ao Deus vivo, único Deus, único Senhor e Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, os salvos em Cristo Jesus também. Mas há aqueles que buscam a Deus em vão, são aqueles que buscam a Deus através das obras mortas. Esses adoradores aí não são os verdadeiros adoradores, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, daqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Quando ele falou a Moisés na sarça ardente: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Eu não sou Deus daqueles que me buscam através das coisas que não têm vida, daquelas imagens feitas por mãos, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouvem. E para se moverem é preciso que o próprio homem, que recebeu vida de Deus, transporte aquelas imagens mortas, de um lugar para outro em cima de um andor. E muitos deles, por não ter conhecimento da palavra de Deus, esse aí é o povo que busca a Deus em vão, se ajoelha perante essas obras mortas e faz peditórios a um Deus que não pode salvar. Lá em Isaías, lá na Antiga Aliança, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 19 e 20, assim diz o Senhor:
que nunca falou em segredo em nenhum lugar na terra, nem nunca falou nas escuras e nem em oculto, mas sempre proclamou a verdade, porque Deus é a verdade. E ele disse: congregai-vos e vinde, vós que escapastes das nações, daqueles que nada sabem, dos que carregam o lenho de suas imagens de esculturas e fazem súplicas a Deus que não pode salvar. Esses aí buscam a Deus em vão, e Deus diz que nunca mandou os descendentes de Jacó, o povo salvo em Cristo Jesus, nunca mandou ninguém buscar ele em vão, mas os verdadeiros adoradores, os que buscam Deus em espírito e verdade e encontram, são aqueles que adoram a Deus e oram a Deus em espírito e em verdade. Louvam a Deus com lábios puros e com culto racional, que é uma intelectualidade recebida de Deus através do Espírito Santo, para entender que só Deus, o vivo, o Criador de todas as coisas, aquele que está vivo e que escuta nossas orações, e que seus olhos veem toda a criação que Ele criou. E Jesus disse: ora ao Senhor, quando quiseres orar, entra no teu quarto, te tranca e ora em secreto, porque Ele te escuta. Você ora em secreto e faz seus pedidos em secreto, mas Ele te responde, te dando as suas bênçãos que você pediu em oração. Ele te responde em público, porque Deus escuta. Deus é um Deus vivo, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Deus único e verdadeiro, Salvador através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele nos salvou e nos tirou das trevas para a luz, para sermos verdadeiros adoradores, adoradores desse Deus vivo e maravilhoso, Criador de todas as coisas. São um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo. Estes são os verdadeiros adoradores, como Jesus disse à samaritana: não se faz mais necessário vir somente em Jerusalém, pode-se adorar em Jerusalém também. Não se faz necessário mais ir somente para os montes, pode também, se quiser, mas onde quer que vocês estejam, que sejam um ou mais pessoas, que estejam em espírito e em verdade, reunidos e congregados em meu nome, eu estarei no meio de vocês, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim falou, e é verdade, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que veio a este mundo e se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, nos dando esse ensinamento, para que a gente, assim, todos os que ouvem e que creem e obedeçam essa palavra do Deus vivo, que se fez carne em Cristo, o Salvador vivo, que veio ao mundo por nós, salvar todo aquele que crê e obedece a palavra, morreu por nós como cordeiro e ressuscitou por nós, para que também a gente morra para o pecado, para que a gente morra para a velha criatura pecaminosa e nasça o novo homem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Povo que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para poder entrar na cidade santa pelas portas e ter direito a se alimentar da árvore da vida, através da palavra de Deus, que a gente ouve e obedece, e assim a gente sai da morte para a vida, das trevas para a luz, para servir esse Deus vivo, obedecer a palavra de Deus e servir a Deus. E o nosso nome está escrito no livro dos salvos, no livro da vida do Cordeiro, e no dia da vinda de Cristo, bem-aventurados são todos aqueles que escritos estão no livro dos salvos, no livro do Cordeiro, que receberam vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Porque esses aí, os que estão escritos no livro da vida, é os que são filhos de Deus, como o próprio Deus disse: eu sou o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São aqueles que receberam de Jesus vida e vida em abundância, para adorar a Deus em espírito e em verdade.
Meus irmãos, não dobre seu joelho. Os sábios que recebem a sabedoria de Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, eles sabem que não se pode adorar a outro a não ser a Deus. Como assim falou Jesus, verdade é. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Deus prestarás serviços de adorações, de petições, de orações. Peçam, agradeçam, glorifique a Deus, louve a Deus, mas o Deus vivo, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, que nos deu vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E isto tudo é pela misericórdia e pela graça desse Senhor maravilhoso que nós temos. Meus irmãos, a nossa palavra é essa: tenha a palavra de Deus em sua casa, tenha a Bíblia Sagrada em sua casa. Basta você pedir a Deus sabedoria, ler, pedir a Deus sede para ler e amar a palavra de Deus, e pedir sabedoria a Deus para entender através de seu Santo Espírito a própria palavra de Deus, que é Cristo Jesus, palavra de Deus que se fez carne no Cordeiro de Deus e veio ao mundo. E Jesus partiu para a glória, mas deixou essa palavra para a sua igreja pregar para todos os povos, línguas e nações. Quem crê e for batizado, salvo está. Quem crê e obedecer a palavra de Deus, salvo está. Mas quem não crê, permanece na morte. E no dia da vinda de Cristo, aqueles que permanecem na incredulidade da palavra, na desobediência da palavra, será aqueles que não vão ser encontrados seus nomes no livro da vida, mas vão estar seus nomes escritos em alguns livros que vai ser aberto no dia do juízo. E esses que não vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro, dos salvos, irão para a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas bem-aventurado aqueles que ouviram, que obedeceram e que seguiram as pisadas e obedeceram as ordenanças, os ensinamentos de Jesus, porque esses aí estão no caminho certo, no caminho que nos leva ao Pai, no caminho que nos conduz ao trono da graça, como Ele, o Senhor Jesus, falou e verdade é, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É sim verdade, como Jesus falou, verdade é, porque Jesus é a palavra de Deus, e Deus não é o homem para que minta. Deus é 100% verdadeiro, e essa palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus é quem diz que ninguém vem ao Pai a não ser pela obediência da palavra de Deus, através de Cristo Jesus. É o caminho que nos leva ao Pai, Jesus Cristo, e é aquele Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado, através de seu sangue manado na cruz, por todos aqueles que se arrependem de suas obras malignas, e saem da velha criatura pecaminosa, e vêm servir a Deus, obedecer a Deus em espírito e em verdade. E esses aí, lavados e remidos são. E em Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que lava suas vestes ou suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus que foi manado na cruz. Aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, lavado e remido está no sangue de Cristo, e salvo estão, purificados no sangue de Cristo, escritos no livro da vida, para eternamente gozarem na vida eterna, para o gozo eterno com Cristo e com o Pai, e viver eternamente na luz, como o próprio Jesus disse: eu sou a luz, quem crê em mim e obedece jamais andará em trevas. E a palavra de Deus diz que no céu de glória, lá na cidade santa, onde os salvos em Cristo, os filhos de Deus através de Cristo Jesus, irão habitar eternamente,
Lá não terá mais o sol nem a lua, porque não vai ter diferença de dia e noite. Vai ser uma claridade só. Claridade essa que sai da face do Deus vivo. E a lâmpada, que é a face também do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que como Deus é luz, também nos concedeu luz a Jesus para vir ao mundo. E as trevas não prevaleceram, porque a luz prevaleceu sobre as trevas e salvou um povo, tirando das trevas para a luz. E assim ele deu poder ao povo dele, e também serem luz também, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E aqueles que irão habitar com Cristo eternamente, habitarão eternamente na luz. Luz, como a gente já falou e torna a falar, não iluminada pelo sol nem pela lua, mas a luz que sai da face do Cordeiro, a luz que sai da face do Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, povo de Deus, que eternamente irão habitar na luz, porque Deus é luz, Cristo é luz, e o povo de Deus saíram das trevas para a luz, poder de Deus em Cristo Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo e com minha família esteja, mas também esteja com todos vocês, ouvintes queridos desse canal, com todos os familiares de vocês. Deus esteja abençoando vocês, vossos filhos e todos os seus descendentes, toda a sua família esteja abençoada em nome de Jesus. E eternamente tenha a palavra de Deus em sua casa, para eternamente vocês terem vida e vida em abundância. Creia na palavra, obedeçam a palavra de Deus, e assim sairás juntamente com todo o povo de Deus das trevas para a luz e habitar eternamente nessa luz, que é Deus vivo, que é o Cordeiro de Deus, e que somos nós, povo de Deus, iluminados pelo Deus vivo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, esteja com todos nós. Amém.